Com câmeras em todos os lugares, a maioria dos desaparecimentos acaba com alguma pista. Mas este desaparecimento aqui aconteceu ao vivo, enquanto a vítima falava com os pais pelo telefone. Durante 47 minutos eles conversaram, eles escutaram cada passo. E assim, no final da ligação, o que eles ouviram foi um grito, seguido de um silêncio eterno. Nenhum sinal de luta, nenhum corpo, nenhuma resposta que poderia ter sido. Mas enfim, vamos lá. Antes que você esqueça, já deixa aqui seu like aqui embaixo, porque hoje você vai mergulhar em um dos desaparecimentos mais assustadores, mais reais e mais inexplicáveis dos Estados Unidos. Eu sou o Ronei Correia e agora eu entrego para você a chave oculta. Era madrugada no interior de Minnesota, 14 de maio de 2008. Um carro está ali, parado, no meio de uma estrada de terra, com as rodas afundadas numa vala. O dono do carro, Brandon Watson, está em pé, do lado de fora, com um celular na mão. Do outro lado, lá do outro lado da linha, o pai dele ouve tudo, em tempo real. Pai, acho que estou perto de Lindy. Tô vendo umas luzes. Deve ser uma cidade, ele falou. Brandon tinha 19 anos na época. Era estudante de energia eólica, inteligente, uma pessoa responsável, daquelas que ligam para os pais quando algo dá errado. Você conhece bem, né? Bem, naquela noite, ele ligou. E o que parecia um contratempo bobo virou um dos maiores mistérios da história americana. Sério. Brandon tinha saído para comemorar o fim de semestre com alguns colegas, normal, de faculdade inclusive. Bebeu um pouco, normal, quem não bebe, né? Mas nada exagerado, segundo as testemunhas falaram, tá? Por volta de mais ou menos de 1h30 da manhã, ele decidiu voltar para casa. Só que, em vez de seguir pela rodovia principal, ele pegou um caminho alternativo. Sempre tem esse lance do caminho alternativo. Provavelmente para evitar uma blitz, quem não? Ali perto das 2 da manhã, ele ligou para os pais. O carro tinha atolado assim numa vala. Disse que estava em segurança e que via luzes lá da cidade, bem longe. Os pais, claro, ficaram preocupados, coisa de pai. Saíram na hora para buscar ele, claro, né? Com Brandon na linha, combinaram de piscar os faróis e buzinar bem na hora quando estivesse chegando, sabe? Para não ter confusão. Mas nenhum dos dois viu o outro. Mesmo assim, descrevendo cenários parecidos, campos parecidos, estrada parecido, a escuridão era imensa. Eles pareciam assim, em mundos diferentes. Foi então que Brandon disse: tá, vou até essas luzes a pé, a gente vai se encontrar lá, eu vou a pé. E assim, desceu do carro, normal, foi caminhando no escuro, com o telefone ainda colado no ouvido, iluminando um pouquinho, né, o caminho para ele. Por 47 minutos ele foi narrando tudo. Falou das cercas, falou dos campos, de um som de água, talvez até um rio, quem sabe. Então, do nada ele fala assim: cara, oh shit, merda. E a ligação caiu, pum. Brandon nunca mais atendeu o celular, nunca mais. Nunca mais ele foi visto. Nunca mais. Nunca mais ele foi encontrado. Assim, antes de continuar, se isso já te arrepiou dos cabeça aos pés, imagina o que não vem agora a seguir. Então assim, já clica naquele like maroto para fortalecer o canal. Se inscreve agora, vai, ativa aí um sininho. Cara, se não der 5 segundos, eu preciso bater uma meta de 1000 inscritos até o final do ano. Me ajuda, a sua inscrição vai me ajudar demais. Se quiser apoiar também o canal, clicando ali em valeu, você pode se tornar membro aqui do canal e crescer junto comigo, ok? Agora segura, porque as próximas partes vão mexer com a sua cabeça, assim como mexeu com a minha. Pela manhã, os pais, claro, foram onde? A polícia. E qual foi a resposta? Ele é menor de idade, tem direito de desaparecer, pai, diz o policial. Oh, não, ninguém merece, né, ouvir isso. Foi só depois, assim, de muita insistência que os policiais começaram a agir. Mas aí veio a bomba. Brandon não estava perto de Line.
O sinal do celular mostrava que ele estava a 40 quilômetros dali. Cara, 40 quilômetros. Em outra cidade, inclusive com outro nome, claro, né? Porter. Não é a do Harry Potter. É a cidade chamada Potter. Encontraram o carro dele, assim, horas depois, trancado, vazio, atolado, sem sangue, sem luta, sem rastros. Só o silêncio. Com a nova localização, assim, o pessoal começou a buscar, né? Com cães, farejadores, drones, helicópteros, mergulhadores e nada. Os cães seguiram assim um rastro até a beira de um rio. Pararam ali, cheiraram. Mas outros indicaram que Brandon poderia ter atravessado esse rio. Mesmo assim, vasculharam o rio inteiro. Nenhum corpo. Nenhuma peça de roupa, nada. Era assim, como se alguém simplesmente desaparecesse. Como é que isso é possível? Só conheço isso por abdução, mas não é o caso. Uma das teorias mais aceitas é que ele tenha, tipo assim, foi tentar atravessar o rio, caiu no rio e morreu afogado e foi levado. Iemanjá levou ele. Mas o corpo assim nunca apareceu. E assim, o cheiro continuou do outro lado da margem. Outros acham assim que ele se perdeu, entrou em hipotermia, morreu, justamente em campo aberto, normal. Mas o local assim foi revisado dezenas de vezes por helicópteros, centenas de voluntários e nada. Inclusive alguns cogitam até que ele tenha caído assim num poço, num buraco antigo ou algo camuflado, sei lá, mas também não há evidências. E ainda há quem levante a possibilidade assim mais sombria, mais darkness. Alguém me encontrou naquela noite, talvez um fazendeiro, irritado, com um estranho na estrada, né? O que acontece, ninguém sabe nada. Mas assim, de novo, sem marcas, sem pegadas, sem testemunhas, sem sinal. O que você acha que aconteceu? Escreve aí pra mim. E aí? Ronei, entram teorias que todo mundo... Ok, volta. Mas e aí, Ronei? Entram assim as teorias que o tempo não apaga, não apagou. Portais, dimensões, zonas de energia, ETs, abdução. Muita gente percebeu nessa história algo estranho. Brandon, por exemplo, e os pais descreviam paisagens parecidas, velho. Parecidas, estavam assim na mesma estrada, mas não conseguiam se ver, como assim? Era como se estivessem em camadas diferentes da realidade, em dimensões diferentes. Quem estava na dimensão superior? Alguns teóricos assim dizem que ele entrou numa dobra dimensional, um buraco de minhoca. Que o grito final pode ter sido o momento em que justamente que ele saiu desse plano e foi para outro plano, sei lá. Algumas pessoas até falam em abdução alienígena. Afinal, ele estava sozinho, isolado, no escuro, perto de água. Cenário clássico para muitos relatos, né? E o que dizer de uma ligação telefônica assim que termina exatamente com shit e depois nada. Não vou traduzir o shit, tá? Você entendeu. Bem, o caso do Brandon Swan Watson ainda está em aberto. Não reclame do meu inglês, é péssimo mesmo. Assim, estava sem corpo, sem rastro, não encontraram nada, sem respostas. Em um único grito, ele ecoou e desapareceu. A pergunta que ficou é: o que aconteceu naquela madrugada? Que Brandon caiu? Brandon se perdeu? Brandon foi silenciado? Ou atravessou uma fronteira que a gente ainda nem entende? Você acredita que ele está em algum lugar? Deixa a teoria dos comentários, me fala. Vai que você vai falar alguma coisa que faça sentido, que resolva todo esse quebra-cabeça. Bem, eu sou Ronei Corrêa e agora eu pego de você a minha chave oculta.